Olá pessoal, vamos finalizar o nosso curso do aplicativo Sepsis Pro, falando sobre o protocolo Sepsis em si, né? A gente já falou no decorrer das outras aulas sobre a questão do diagnóstico de sepsis, como é que a gente faz esse diagnóstico de sepsis, os scores de reconhecimento precoce, o que mudou nas diretrizes, né, do Surviving Sepsis Campaign de 2021. E por fim, para finalizar, a gente falou sobre a questão do manejo terapêutico, o pacote da primeira hora, e para fechar todo esse mini curso, desse ciclo, a gente vai falar sobre o protocolo sepsis em si. Os objetivos de aprendizagem dessa aula é apresentar o fluxo de atendimento e alocação desses pacientes com suspeita de sepsis, ou que já estão diagnosticados com sepsis, como é que a gente faz o andamento desses pacientes, descrever esse processo diagnóstico e terapêutico para pacientes elegíveis a este protocolo e relembrar e apresentar os critérios de elegibilidade e exclusão desse protocolo. Mas por que é importante de se ter um protocolo sepsis aqui no hospital? A gente sabe que a implementação de protocolos clínicos gerenciados é uma ferramenta útil, principalmente para condições clínicas complexas, e a sepsis é um caso dessas condições clínicas complexas. Ter um protocolo especializado no manejo terapêutico e diagnóstico desses pacientes auxilia na padronização desse atendimento, diminui desfechos negativos e proporciona melhor efetividade no tratamento. Então, padronizar, principalmente para situações que são situações graves e que você não pode errar, ajuda a melhorar a propedêutica desses pacientes. E qual é o fluxo do paciente com sepsis dentro do hospital? E como é que é o fluxo em si desses pacientes com sepsis no hospital? O primeiro ponto é a identificação. A checagem desses sinais vitais do paciente, geralmente feitos pela equipe de enfermagem, e o acionamento do enfermeiro da equipe de enfermagem do plantão sobre esse paciente devido à alteração desses sinais vitais, né? A gente já viu em outras aulas que os sinais vitais do paciente com sepsis, do paciente com situações graves em si, eles se alteram várias horas antes do paciente ter um desfecho negativo. Então, na suspeita de sepsis, a alteração desses sinais vitais vai gerar uma dúvida da equipe sobre se esse paciente está em sepsis ou não. E o segundo ponto seria o acionamento do protocolo sepsis em si, né? A equipe de enfermagem ela vai acionar o protocolo e vai acionar a equipe médica para que eles possam fazer uma avaliação, né? A equipe ela vai usar escalas de reconhecimento precoce, seja ela MILS, NILS, CIS ou outra escala que o hospital seja padronizado para utilizar, e vai acionar a equipe médica para que eles possam avaliar esse caso. Caso a equipe médica ela entenda que realmente se trata de um caso de sepsis, então esse paciente ele vai ser aberto o protocolo sepsis e vai ser preenchido sobre quais são os critérios específicos de sepsis que esse paciente apresenta. O terceiro ponto seria justamente esse preenchimento, né, a avaliação médica, né, de um caso de possível sepsis, e encaminhamento e acionamento dos outros setores devidos, seja o laboratório, seja a farmácia. E outro ponto que é fundamental para o manejo desses pacientes com sepsis seria a questão da reavaliação, né, reavaliar metas de reavaliação, o que deve ser reavaliado desse paciente, com quanto tempo esse paciente precisa ser reavaliado, não só pela equipe médica, mas também reavaliação dos sinais vitais pela equipe de enfermagem. A equipe médica, dependendo do caso, ele vai orientar sobre a questão da frequência de reavaliação desses sinais vitais. Falando especificamente sobre o protocolo sepsis no Hospital Valdemar de Alcântara, né, que é o hospital que esse mini curso é voltado, essa é a folha do protocolo sepsis do Hospital Valdemar de Alcântara. Se vocês prestarem atenção, a gente tem alguns pontos que a gente vai acabar destrinchando no decorrer dos próximos slides, mas só para vocês terem uma noção geral da ficha do protocolo sepsis do Valdemar. O primeiro ponto é a identificação do paciente, né? Identificação, nome, prontuário, número de leito desse paciente, seja ele estado internado na UTI, na enfermaria. Outros dados como o nome da mãe, data de nascimento, para que a gente possa realmente fazer a checagem correta e não haver trocas na identificação desse paciente.
a primeira linha, a primeira parte em si sobre a identificação da sepse, né, que é feita pelo profissional de saúde, seja o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o interno. Então, é a pessoa que vai ser responsável por acionar essa suspeita de sepse. Né? Vai colocar e vai assinalar quais são os parâmetros especificamente que justificaram esse acionamento do protocolo, ou seja, a temperatura desse paciente, se ele está febril ou hipotérmico, se ele está taquicárdico, taquipneico, se tem alteração de exames laboratoriais como leucocitose, leucopenia, que seriam os critérios de CIS, né? Ou se ele tem algum sinal de disfunção orgânica clara, uma oligúria, hipotensão, rebaixamento de nível de consciência, dispneia, desaturação. Então, a primeira parte é a identificação da suspeita de sepse, que vai levar ao acionamento via código para a equipe médica avaliar esse paciente. Na avaliação da equipe, a gente vai ter o assinalamento de qual é a infecção, qual é o sítio primário dessa infecção, seja uma infecção, uma pneumonia, uma meningite, uma infecção abdominal, uma infecção de pele. O médico responsável pelo preenchimento, ele vai acionar qual é o local dessa infecção e o que especificamente esse paciente tem. Se ele confirmou esse diagnóstico de sepse, se ele tem infecção sem disfunção, se é sepse, se é choque séptico, ou se foi acionado, a equipe acionou o protocolo sepse, mas não se tratava de um caso de sepse. Ainda na parte médica, se o paciente está hipotenso ou tem sinais de hipoperfusão via lactato arterial aumentado, o protocolo ele orienta a realização de algumas medidas, como a questão da expansão volêmica, avaliar a questão do uso de vasopressores, a questão da coleta do lactato arterial. Se essa coleta inicial está aumentada, o protocolo ele segue as recomendações do ILAS para que a gente possa haver uma segunda coleta de lactato arterial entre 2 a 4 horas da abertura desse protocolo. Isso é uma coisa que é cobrada em relação às equipes do plantão médico do TRR, para que eles possam realizar uma nova coleta e fazer uma nova reavaliação desses pacientes. Em relação para fechar, se realmente tem disfunções orgânicas, se realmente fecha sobre esses critérios, quais são as disfunções orgânicas desse paciente, o que vai ser feito do ponto de vista de manejo terapêutico para esses pacientes. Todo o protocolo ele tem datas e horários de acionamento. A data o horário que foi aberto o protocolo, o horário que a equipe médica avaliou. A terceira parte é justamente sobre o acionamento da equipe multidisciplinar, tanto da questão do laboratório, para a coleta dos exames, esculturas, lactato arterial, como da questão da farmácia, para que possa ser iniciado esse antibiótico na primeira hora de acionamento desse protocolo. Né? Então, todos esses locais têm datas e horários registrados. O próximo ponto é sobre a questão da reavaliação. Né? Entre 4 a 6 horas desse paciente ele vai ser avaliado, a equipe médica ela vai fazer uma reavaliação desse paciente e checar se as coisas, o andamento desse paciente, né? Checar os exames para avaliar quais são as disfunções adicionais que foram encontradas de acordo com os exames arteriais, os exames que foram coletados. Então, checar lactato, bilirrubinas, creatinina, a própria pressão arterial do paciente, como é que se comportou com as medidas que foram iniciadas, reposição volêmica, antibiótico, gasometria arterial, checar a questão de relação PaO2 sobre FO2. Né, checar os exames é a avaliação do SOFA, né, da parte laboratorial que o SOFA ele coloca no score. Né. E o fechamento é a classificação final desse paciente. O caso ficou confirmado como infecção sem disfunção, sepse, choque séptico, ou foi afastado o processo infeccioso em relação a esse paciente. E, novamente, a questão das datas e horários que foram aberto e fechado o protocolo sepse do hospital. Agora, destrinchando sobre os pontos específicos do protocolo, a primeira parte é justamente a identificação. A gente sabe que a correta identificação do paciente ela é fundamental para direcionar os esforços no cuidado com o paciente, principalmente no caso do paciente séptico, e garantir a segurança do paciente, da equipe, evitando danos por falhas assistenciais. Né? A questão de nomes, às vezes a gente tem na mesma enfermaria pacientes com nomes, pacientes homônimos, né, com nome parecido, nome completo, parecido.
Então, para que não possa haver falhas nesse processo, o primeiro ponto que é importante é realmente fazer a identificação correta desse paciente. Para a questão do acionamento da equipe de plantão médica do TRR, o Valdemar de Alcântara ele utiliza a escala Mills, que é uma escala de alerta precoce, que ele utiliza alguns parâmetros clínicos para a identificação do paciente por códigos, pela quantidade de sinais vitais alterados, para se gerar um acionamento e a velocidade em que a equipe médica deve chegar para fazer essa avaliação. O Mills ele utiliza alguns parâmetros específicos, como nível de consciência, se o paciente está alerta, confuso, se ele responde somente à dor ou se ele está inconsciente, ele está comatoso. Ele utiliza também sobre a questão da frequência cardíaca, os pontos de corte seriam a frequência menor do que 40, entre 41 e 50, 51 a 100, 101 a 110, de 111 a 120 e acima de 120. Uma frequência respiratória menor do que 8, entre 9 e 14, 15 a 20, 21 a 29, maior do que 30. Uma pressão arterial sistólica menor que 70, 71 a 80, 81 a 100, 101 a 189, maior que 200. E uma temperatura menor que 35, entre 35,1 a 37,8 e maior que 37,8. Então, cada um desses parâmetros tem pontos de corte, né, como vocês podem ver aí na tabela. Então, vai ser assinalado uma pontuação, que seria a pontuação geral do Mills desse paciente. E, a depender da quantidade de pontos que esse paciente apresenta, a escala ela orienta sobre a questão do acionamento da equipe médica. Se o paciente tiver 1 ou 2 pontos, seria acionado um código verde, né? Deveria ser realizada a avaliação da enfermeira e, se necessário, a enfermeira vai chamar a equipe médica do TRR. A resposta de um código verde ela deve ocorrer em até 1 hora, a resposta médica para a avaliação desse paciente deve acontecer em até 1 hora. E a escala orienta também sobre a questão da reavaliação dos sinais vitais. Se o paciente tem 1 ponto, os sinais vitais desse paciente devem ser reavaliados numa frequência de 6 em 6 horas. Se ele tem 2 pontos, esses sinais vitais devem ser reavaliados de 2 em 2 horas. Para pacientes com Mills 3, né, com 3 pontos nessa escala, vai ser gerado um código amarelo e vai ser realizada uma chamada necessariamente da equipe médica do TRR. Enquanto no código verde, que a enfermeira ela vai avaliar a necessidade de chamar a equipe do TRR, para códigos amarelos, laranjas e vermelhos, a equipe médica vai ser acionada para fazer a avaliação desse paciente necessariamente. O verde, a resposta tem que ser até 1 hora, já o amarelo, a resposta da equipe médica deve ocorrer em até 30 minutos. E para códigos amarelos, laranjas e vermelhos, a frequência de reavaliação dos sinais vitais vai depender da avaliação do TRR. Então, depois da avaliação médica, o TRR vai orientar a equipe de enfermagem sobre a questão da frequência de reavaliação desses sinais vitais. Então, se eles querem que faça de 30 em 30 minutos, de hora em hora, cada 2 horas, isso vai depender do paciente e da avaliação desse paciente pela equipe médica. Para pacientes com 4 pontos ou mais, vai ser acionado um código laranja, né? Então, a equipe de enfermagem vai acionar a equipe médica do TRR. O tempo de resposta da equipe médica deve ocorrer em até 7 minutos, diferente do código amarelo, que é 30 minutos, diferente do código verde, que é 1 hora. O código laranja ele é uma avaliação mais rápida, que deve ocorrer em até 7 minutos. E, novamente, a frequência de reavaliação desses sinais vitais vai depender da avaliação médica da equipe do TRR. O código vermelho ele é um código que é restrito a algumas situações específicas. A principal é a parada cardiorrespiratória. Vai ser acionada a equipe médica e a resposta dessa equipe médica ela deve ser imediata. Então, é o código de parada, geralmente é o código que é acionado quando acontece uma parada cardiorrespiratória. Então, a equipe médica ela deve sair dos locais de avaliação onde ela está ocorrendo a ronda ou reavaliando algum paciente e vai se dirigir para fazer o atendimento imediato da parada cardiorrespiratória. E, novamente, depois do atendimento da parada, caso o paciente retorne, né, à circulação espontânea, a frequência de reavaliação
desses sinais vai depender da gravidade do paciente, e a equipe médica vai orientar em relação à frequência de reavaliação desses sinais vitais. Esse slide ele demonstra algumas situações de acionamento de códigos para a equipe do TRR. Falando sobre o CIRS, que é um dos critérios para poder acionar a equipe que vai gerar a posterior pontuação MILS, lembrando que a questão dos critérios, a presença de 2 ou mais critérios indica resposta inflamatória sistêmica. É importante salientar que o MILS, que o CIRS, ele não é específico para sepse. Os pacientes podem ter resposta inflamatória sistêmica em outras situações, queimaduras, traumas, pancreatite aguda. Então, os critérios para o atendimento do CIRS seriam esses: temperatura maior que 38, menor que 36, uma frequência respiratória maior que 22 ou uma PCO2 menor que 32, uma frequência cardíaca acima de 90, e o critério hematológico seria um leucócito acima de 12.000 ou menor que 4.000, ou ainda 10% de formas imaturas. É importante vocês lembrarem que para esses critérios que tem mais de um ponto, ele só vai pontuar um desses pontos. Então, por exemplo, o paciente tem frequência respiratória menor que 22 e um PCO2 menor que 32. Então, ele só vai pontuar um desses critérios, é o critério respiratório. Então, se ele tiver 2 ou mais pontos, ele indicaria a resposta inflamatória sistêmica. No protocolo sepsis do Valdemar, é aquele primeiro ponto da questão de identificação da possível sepse. Vocês vão assinalar quais são os critérios CIS que estão alterados e, havendo essa suspeita, de acordo com a avaliação do código MILS, vai ser acionada a equipe médica para fazer a avaliação. E o outro score que é utilizado no protocolo do Valdemar é o score SOFA, avaliação sequencial de falências orgânicas, que ele vai levar em consideração alguns critérios laboratoriais para avaliar disfunções orgânicas no paciente possivelmente séptico. Ele leva em consideração alterações de alguns domínios, e pelo menos para a gente dar o diagnóstico de sepse, a gente precisaria de 2 ou mais pontos em domínios diferentes para poder dar esse diagnóstico de sepse. Os domínios são o critério respiratório, que ele é avaliado pela relação PaO2 sobre FO2, o critério hematológico de coagulação seria pelo nível plaquetário desses pacientes, o critério hepático, disfunção hepática, seria pela bilirrubina total desse paciente. O critério cardiovascular leva em consideração a pressão arterial desse paciente, pressão arterial média, ou a necessidade de uso de drogas vasoativas. O critério do sistema nervoso central leva em consideração a escala de Como de Glasgow. E o critério renal ele leva em consideração o valor sérico de creatinina ou o débito urinário desse paciente. Então, cada um desses pontos, desses critérios, desses domínios, tem pontuações diferentes: 0, 1, 2, 3, 4. Então, para dar o diagnóstico de sepse, o paciente precisaria ter 2 pontos em 2 domínios diferentes. Não adianta ter 4 pontos em um domínio só. Então, teria que ter pelo menos 2 pontos, pelo menos um ponto em dois domínios diferentes. Lembrar, pessoal, que o paciente séptico ele precisa estar monitorizado. Então, se existe essa suspeita de sepse, a equipe deve colocar o paciente sob monitorização multiparâmetro. Caso ainda não esteja monitorizado esse paciente, ele deve estar monitorizado. Caso não haja disponibilidade, a equipe deve considerar a possibilidade de trazer o carrinho de emergência, o carrinho de parada, para o beira-leito, no caso de unidades não críticas. Por exemplo, o paciente está no ambiente de enfermaria e não tem monitor disponível na unidade para que ele possa estar monitorizado. A equipe pode considerar trazer o carrinho de parada, que meio que funcionaria como um monitor para esse paciente. A gente consegue colocar cardioscopia, para ficar fazendo monitorização, pelo menos uma monitorização mínima desse paciente. Alguns pontos sobre outras questões. Sobre a questão do acesso venoso. É importante de que o paciente séptico esteja com um acesso venoso calibroso. Lembrando, nos pontos do tratamento desses pacientes, vão ser importantes tanto para a questão do antibiótico, da infusão desse antibiótico na primeira hora, como para a questão do volume que vai ser administrado. O ideal é que seja um acesso calibroso, em fossa proximal à fossa anticubital. E caso realmente o paciente necessite de drogas vasoativas, providenciar no momento oportuno a questão da punção de um acesso venoso central.
Lembrando que as drogas vasoativas, a noradrenalina, ela pode ser administrada com segurança por até 24 horas em um acesso venoso periférico. Então, não necessariamente a gente precisaria esperar a punção de um acesso venoso central para a infusão dessas drogas vasoativas, contanto que seja um acesso proximal. Não adianta ser aqueles acessos distais, no dedo, um gel com 22, são acessos muito finos, e a infusão de drogas vasoativas vai levar a complicações locais, como necrose, perda de tecido, até mesmo amputações de dedos, de membros, devido à infusão prolongada de locais de acessos inadequados. Então, só lembrando, na questão do acesso periférico de grosso calibre, região proximal, é seguro mesmo no paciente que está usando drogas vasoativas. Em relação ao acionamento da equipe multi, além da equipe médica, tem que ser acionados durante o acionamento do protocolo sepsis o laboratório, para coleta de exames, culturas, lactato arterial, e a farmácia também, para a liberação da questão do antibiótico, para a realização da administração da primeira dose desse antibiótico na primeira hora, conforme a prescrição médica. Em relação à coleta de exames, a gente lembra dos exames, o Valdemar ele tem uma folha específica para a coleta desses exames. Se o médico ele colocar na hora da solicitação de exames, a gente tem uma aba de solicitação de exames para sepse pediátrica. Então ele vai clicar nessa partezinha de sepse e vai clicar em todos os exames que tem naquela listinha, culturas, lactato. Lembrando que para o paciente séptico, pelo menos 2 pares de hemoculturas devem ser colocadas de sítios diferentes, e também coletado culturas de outros locais de onde a equipe suspeita que esteja ocorrendo a infecção do paciente. Por exemplo, eu estou suspeitando de uma infecção urinária. Então, além dos 2 pares de hemoculturas, a gente deve coletar também um par de cultura de urina, uma coleta de amostra de urina, para que possa ser feita a identificação dessa possível infecção. Seja secreção traqueal, cultura de urina, líquor, ou outros locais possíveis do local infeccioso desse paciente, se forem possíveis de coleta de material para cultura. Idealmente, essas culturas elas devem ser coletadas antes da administração do antibiótico. A gente sabe que quanto mais tempo após a administração do antibiótico, a sensibilidade desses exames de culturas elas vão diminuindo com o tempo. E lembrar da questão da gasometria e lactato arterial, eles devem ser colhidos conforme solicitação médica. A gente sabe que o paciente séptico é importante que a gente colha a gasometria arterial, até para ver a questão da disfunção orgânica do ponto de vista respiratório. E o lactato arterial ele é um marcador indireto de perfusão tecidual. Então, esses pacientes devem coletar gaso e lactato arterial, mas a frequência de reavaliação desses exames vai depender da avaliação da equipe médica. Lembrando da questão da lista dos exames, né? Lembrando que esses exames eles estão agrupados nessa aba sepse adulto, né? E a equipe médica vai solicitar todos esses exames: hemograma, glicemia, ureia, creatinina, sódio, potássio, TAP, TTPA, gaso arterial, lactato arterial, 2 pares de hemoculturas e bilirrubina total e frações. Lembrando que da questão das culturas, de coletar cultura de outros sítios, caso haja alguma suspeita específica. Lembrar que todos esses exames eles estão agrupados numa aba específica. Quando o médico colocar a solicitação de exames, tem aquela abazinha sepse adulto, e o médico ele vai colocar todos esses exames que estão presentes nessa aba. Em relação à questão do antibiótico, o antibiótico no paciente com sepsis deve ser administrado na primeira hora de abertura do protocolo, seguir as recomendações da CCH locais, né, com atenção especial para a possibilidade de infecções relacionadas à ciência de saúde, para pacientes que têm internamento prolongado ou tiveram internamentos recentes. E a maioria desses antibióticos para sepsis vão precisar de uma dose de ataque. Então, observar a planilha dos POPs de doses de antibiótico para avaliar a questão da dose, qual vai ser a dose de ataque que vai ser administrada para um antibiótico. Já em relação à ressuscitação volêmica, os pacientes com sepse precisam fazer ressuscitação volêmica de maneira geral, principalmente se eles apresentarem hipotensão ou sinais de hipoperfusão, né, que seriam a hipotensão, uma pressão sistólica menor que 90, uma PM menor que 65, ou sinais de hipoperfusão, rebaixamento sensório, uma contração de diurese, o tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos,
cianose periférica, extremidades frias, sudoreicas ou livedo reticulado. E lembrar que alguns grupos populacionais a gente tem que ter um pouco de cautela para a questão da ressuscitação volêmica desses pacientes. Por exemplo, o paciente cardiopata, o paciente renal crônico anúrico. Então a gente tem que ter cuidado. E no protocolo sepsis, caso a equipe médica opte por não fazer a expansão volêmica por algum motivo específico, por exemplo, esses motivos que eu citei, então ele vai assinalar na folha do protocolo porque que não está sendo administrado antibiótico, colocar a justificativa do porquê não está fazendo a expansão volêmica, a ressuscitação volêmica nesses pacientes. Lembrando também, pessoal, em relação à questão da reavaliação do quadro. Todo paciente com sepse, entre 2 a 4 horas, 6 horas, são os prazos para a equipe médica possa fazer a reavaliação desses pacientes. Seja avaliando os exames, se há algum sinal de alguma disfunção orgânica pelos critérios de SOFA, ou ainda sobre a questão dos sinais vitais, evolução clínica do andamento do paciente. Então, durante ou após essas medidas iniciais, a equipe tem que pensar na continuidade desse cuidado e a avaliação da transferência do paciente para a unidade de terapia intensiva, principalmente nos pacientes que persistem com sinais de choque, hipoperfusão, ou aqueles pacientes que foram precisos começar drogas radioativas. Lembrando que o paciente com sepse, ele é considerado um paciente grave, um potencial de necessidade de cuidados intensivos. Então, por si só, a sepse ela seria considerada um critério de prioridade 2 para a UTI. Caso esse paciente venha a necessidade de ventilação mecânica, drogas radioativas, ele viraria um P1 para a necessidade de transferência para a UTI. E lembrando, pessoal, que o protocolo ele pode e deve ser acionado por qualquer membro da equipe assistencial, seja médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o interno, né, os acadêmicos internos que estão presentes na unidade. Então, diante da suspeita clínica, é dever do profissional de saúde acionar o protocolo sepse e começar e acionar as devidas equipes para que possa fazer o manejo adequado desse paciente com sepse. Essas foram as referências que foram utilizadas para essa aula. E é isso, pessoal. Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. É um curso breve, com aulas também rápidas, para facilitar o aprendizado. E as aulas estão presentes no nosso aplicativo Sepsis Pro e vão ser disponibilizadas ainda em outras plataformas de maneira posterior. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses são os nossos contatos. E até breve.